Bom dia, poderosas! Agora sim, vamos começar a nossa devocional, né? Provérbios 3. Nós lemos Provérbios 1, né? Que teve um decreto importante sobre a sabedoria, né? Que nós somos mulheres sábias. Em Provérbios 2, o decreto que nós falamos foi sobre o bom senso, que o bom senso nos guardará. Quem estava aqui em Provérbios 2, falamos sobre o bom senso. Quão importante é sermos pessoas sensatas. E hoje nós vamos ler Provérbios 3, né? Conselhos da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos e muitos anos. E lhes darão prosperidade e paz. Olha só. Guarde os meus mandamentos. Aqui Salomão está falando para o filho, porque Salomão guardava os mandamentos do Senhor. Então aqui está falando para a gente guardar os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus, eles prolongam a nossa vida, nos dão prosperidade e paz. Tudo o que estamos procurando nos dias atuais é prosperidade, paz e uma vida longa. Quando ele fala que prolongarão a vida, não é uma vida de sofrimento. É prolongar uma vida de paz, de abundância, de prosperidade em todas as áreas. Prosperidade não é você ter uma conta milionária. Prosperidade é você ter em Deus tudo aquilo que você tocar prospera. Tudo aquilo que você faz dá certo. Toda a sua vida ela é organizada. Quem tem uma vida organizada, uma família estruturada, uma vida organizada financeira, uma vida organizada na sua empresa, é uma pessoa próspera. Bom dia, Jéssica! É uma pessoa próspera. Então, nós temos a prosperidade de Deus se guardarmos os seus mandamentos e a paz. Gente, a paz é tão importante. É tão importante chegar à noite, deitar a nossa cabeça no travesseiro e a gente ter paz. E a gente conseguir dormir mesmo em meio a tantos problemas, porque é o Senhor que nos dá a paz que excede todo o entendimento. Então, se nós vivemos uma vida em obediência, independente dos problemas que passamos, conseguimos dormir em paz, porque é o Senhor que está conosco, é o Senhor que nos guarda. Então, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Olha só, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. O amor e a fidelidade de Deus jamais o abandonem. Quando você cumpre os mandamentos do Senhor, quando você cumpre aquilo que o Senhor tem para você, você tem prosperidade, você tem paz, você tem o amor e a fidelidade de Deus, que é a característica do caráter de Deus. Então você receberá o favor não só de Deus, como é importante termos o favor de Deus, mas aqui fala também que você terá o favor dos homens e boa reputação. O que é esse favor dos homens? O que aqui está falando desse favor? O favor é a graça. É quando você vai chegar perante ao seu chefe pedindo um pedido impossível e Deus derrama graça sobre você e Ele aceita. É você chegar, pedir por alguma oportunidade em qualquer lugar que seja e o Senhor derrama graça em você e você alcança aquela oportunidade. Porque pessoas são pontes. Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa pessoas. Só que se as pessoas estão com o coração trancado para você, está faltando você buscar a graça do Senhor sobre a sua vida, cumprindo os mandamentos. A graça é o favor imerecido. Nós nunca merecemos e nunca mereceremos a graça de Deus. Porque imagine só, Deus é amor e fidelidade. Quão infiéis nós somos, não é verdade? Então a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça, mas nós podemos alcançar essa graça obedecendo os mandamentos do Senhor. Aqui fala, guarde os mandamentos. Só tem benefícios guardar os mandamentos. E quando fala guardar, não é só guardar para você saber, é guardar e praticar. Quando você pratica a obediência do Senhor,
O Senhor te dá, prolonga a sua vida, te dá prosperidade, paz. O amor e a fidelidade de Deus não te abandonam e ainda te derrama graça e favor. Então terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Como é bom ser bem falado, né? Como é bom você chegar, uns amigos falarem: ô Miss, encontrei fulano que te conhece. E fulano falou isso tão bem de você. Não é bom? Não é bom a gente ouvir que as pessoas falam bem da gente? Não é ruim a gente ouvir que alguém estava falando mal, que alguém estava criticando, que alguém estava falando algo que não é bacana, não é legal? Então você terá boa reputação porque você guarda os mandamentos do Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. O que mais temos feito nos dias de hoje é se apoiar nos nossos próprios entendimentos. Não é verdade? Eu sei. Eu sei que isso aqui é para eu fazer, eu já conheço, tenho conhecimento, nem preciso de Deus para me ajudar nisso aqui, porque eu já sei. Quantas vezes você tem colocado Deus de escanteio para confiar exclusivamente no seu próprio entendimento? Para confiar naquilo que você sabe, para confiar naquilo que você aprendeu ou que você simplesmente gerou um conceito dentro da sua cabeça que aquilo ali é a sua verdade absoluta. Você não sabe nem ao menos se Deus está naquele negócio, se Deus está ali. Então confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que é ter uma vereda endireitada? O Senhor, Ele facilita o nosso caminho. Isso é interessante, porque quando a gente tem uma vereda torta, imagine só, quando eu fui para o Chile, eu viajei por uma estrada, e essa estrada é a estrada uma das mais perigosas do mundo, que é a Los Caracoles. A estrada, ela é assim, é um caracol. Eu lembro do temor, do medo que eu tava dali, daquele ônibus cair daquela estrada, daquele penhasco, porque cada curva dava um frio no coração. E quando a gente chegava lá no topo, a gente via como era o caminho. O caminho era um caracol. Era desse jeito aqui, subindo a montanha. Então essa pista, essa Los Caracoles lá no Chile, ela me causou grande temor. Agora imagine só que aqui fala que o Senhor endireitará todos os caminhos. A gente o tempo inteiro pensou, por que quem construiu essa estrada não construiu reta subindo a montanha? Por que essa pessoa foi fazer a volta na montanha para construir essa estrada? Porque ela não fez reta. Então imagine só que esse caminho que me deu tanto medo de subir, se ele fosse um caminho reto, se ele fosse um caminho endireitado, eu estaria muito mais em paz. Eu subiria aquele caminho muito mais em paz e com muito mais facilidade. Porque ali tinham vários... É extremamente perigosa uma estrada curva. Se ela fosse reta, eu subiria com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. Não precisava de um motorista especialista para subir. Eu subiria com facilidade com aquela pista. Então aqui quando fala que o Senhor endireitará todos os caminhos, é Ele pegar essa estrada sua aí, esse caminho que você tá todo torto e endireitar. E quando Ele endireita, Ele facilita. Ele facilita para você. Então o Senhor, Ele quer facilitar o caminho para você. Mas acredite, você que não está deixando. Você não deixa o Senhor trabalhar, você não deixa o Senhor facilitar o caminho. Porque você simplesmente fala a Deus, eu sei fazer. Não preciso do Senhor. E, inclusive eu tenho medo do que o Senhor tem para mim. Você já teve medo do que o Senhor tem para você? Você já teve medo de que o Senhor tem para você não é aquilo que você pensa que é? De que o Senhor tem para você é algo diferente do que você tem vivido hoje? Às vezes você tem um apego emocional tanto a algo. Você já pensou que o Senhor pode ter algo muito melhor para você? Você tem vivido aí essa vida sofrida, essa vida de caminhos tortuosos, de caminhos que te dão medo, mas que você continua fazendo? Já pensou que Deus quer te facilitar a sua vida? A vida com Deus, ela é fácil. Ela não é uma vida difícil. O que mais a gente ouve da vida do crente não é fácil. É um meme. A gente fala, a vida do crente não é fácil. Mas acredite,
Muito mais difícil é estar sem o Senhor. Muito mais difícil é andar por um caminho, como eu falei dessa estrada. Por uma estrada perigosa, uma estrada difícil, que qualquer erro pode ser fatal. No caminho do Senhor, ele é facilitado. Então, se você confia no Senhor de todo o coração e não se apoia no seu próprio entendimento, ele facilita a sua caminhada, ele endireita as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Gente, que coisa incrível. Saúde ao corpo e vigor aos ossos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Quando a gente evita o mal, o nosso corpo ele vira um corpo saudável. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o caminho do mal destrói o nosso corpo. Quando uma pessoa está andando por caminhos maus, ruins, quando a gente vê uma pessoa entregue a bebidas, entregue às drogas, entregue à prostituição, a gente olha para aquela pessoa ali e ela não consegue brilhar. Não é uma pessoa que brilha. Não é uma pessoa que a gente chega, meu Deus, como ela está bem, como ela está saudável. Porque o caminho do mal destrói o nosso corpo. Ontem minha esposa estava falando acerca de uma pessoa que ela andava o tempo inteiro, ela era uma pessoa fitness, era uma pessoa saudável. E ele encontrou essa pessoa, ele achou incrível como essa pessoa estava transformada para o lado negativo. Então o caminho do mal, o caminho que você decide ir contra os mandamentos do Senhor, ele acaba com a sua saúde e ele enfraquece os seus ossos. Isso é sério. Porque o Senhor, ele se preocupa com a sua saúde, se preocupa com o seu corpo. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E um corpo doente não glorifica ao Senhor. Eu falo que um corpo doente, que você que buscou a doença. Porque existem doenças que nós não temos controle nenhum sobre elas. Mas eu estou falando de você cultivar hábitos que te levem a tais doenças. Cultivar hábitos ruins, que você sabe que é caminho mau. Então isso não te dará saúde ao corpo e não vai te dar vigor aos ossos. Então cuidado com o seu corpo, com os seus hábitos, ter hábitos saudáveis. Glorificam ao Senhor. Você colocar um monte de porcaria dentro do seu corpo, acredite, você está sujando o templo de Deus. Você está matando o templo de Deus. Deus, ele quer te usar de maneira saudável, que você tenha vigor, que você tenha força todos os dias. Como é que o Senhor vai conseguir te usar se você todos os dias acorda cansada, acabada, porque você tem tido hábitos tão ruins? Tem dormido tarde, tem bebido até não sei que horas da noite, tem virado noites em farras. Como é que o Senhor vai usar este corpo? Então você precisa cuidar de todas as áreas da sua vida. Então honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui está falando para a gente honrar o Senhor com as primícias, com as primeiras coisas. Nós devemos honrar a Deus. Tantas vezes a gente fala, a gente só vai honrar o Senhor, vou honrar o Senhor quando eu já tiver lá na frente alcançado tal coisa. Aí que eu vou honrar o Senhor. Mas aqui está falando que você precisa honrar a Deus com as primícias, com os primeiros resultados do seu trabalho, com os primeiros frutos do seu trabalho. Você precisa honrar ao Senhor, porque os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. É interessante que o Senhor, ele disciplina quem ama. Se você tem sentido que o Senhor tem te disciplinado, assim como você disciplina o seu filho. Quando uma mãe briga com o filho, coloca um filho de castigo,
ela não faz isso porque odeia o filho. Ela pode até ouvir do filho, eu te odeio. Como eu já vi crianças falando com mães, que odiava porque colocou, repreendeu. Mas acredite, essa mãe ama o filho mais do que ela mesma. E ela repreende esse filho, porque esse filho precisa aprender o que é o certo. E o que ele fez traz consequências. Então a mesma coisa que fala que o Senhor só disciplina quem ama. O Senhor só te coloca numa prova porque Ele te ama. Ele quer que você aprenda qual é o caminho certo. O que é que você deve seguir, o que é que você deve fazer. Você tem se sentido apertada aí por Deus. Acredite. É o Senhor te amando. É o Senhor amando a você. É Ele trazendo amor. É Ele trazendo carinho, compreensão. Porque Ele sabe que você precisa aprender aquilo que há tanto tempo você tem custado aprender. Então o Senhor disciplina quem ama, pois assim como o pai faz ao filho de quem o deseja bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. A sabedoria é mais preciosa do que rubis. E lá em Provérbios 31 fala que uma esposa valorosa, uma mulher sábia, quem a achará? Ela é mais preciosa que os rubis. Aqui está falando novamente que a sabedoria é mais preciosa do que o rubi. Então que nós possamos buscar como mulheres sermos sábias. Procurarmos a sabedoria, porque isso é precioso. É precioso demais encontrar uma mulher que tem sabedoria. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. E na mão esquerda, riquezas e honra. Olha só, vida longa, riquezas e honra. É isso que a sabedoria dá. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. E todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça. A quem ela se apega será abençoado. Se você está sentindo que o seu caminho não está sendo um caminho de paz, se você está sentindo que não tem honra nem prosperidade, e nem riquezas, e muito menos tem sentido que sua vida tem se cortado, está faltando você abraçar a sabedoria. Entender que tudo que você chegou até o caminho que você está foram escolhas. Você escolheu estar onde você está hoje. Viver o que você vive hoje foram escolhas. Mas a partir do momento que você abraça a sabedoria, você escolhe a sabedoria para ser o guia da sua vida, aí sim, você vira a chave. O Senhor facilita os teus caminhos e te abençoa de forma abundante. Pois sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Novamente, o bom senso. O bom senso é a gente deixar as nossas paixões e tomar as decisões de acordo com a razão, de acordo com o equilíbrio. É fazer o que tem que ser feito. É o bom senso. E o equilíbrio. Tão ruim é sermos pessoas desequilibradas, não é verdade? Desequilibradas em tudo. Muito abertas aos vícios. Se você descobre um jogo, você quer viver ali naquele jogo. Se você está trabalhando, você não tem hora para parar. Isso é um desequilíbrio. Precisamos procurar equilibrar a nossa vida em todos os âmbitos. Familiar, espiritual, equilíbrio no trabalho. Temos que
equilibrar tudo. Aqui está falando para a gente guardar com a gente a sensatez e o equilíbrio e não perder de vista. Trarão a vida a você e serão um enfeite no seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Quando nós abraçamos a sabedoria, dormimos em paz. Você já sentiu isso de dormir em paz? Dormir em paz com Deus? Recostar o seu travesseiro e simplesmente apagar. Porque o Senhor tem cuidado de você? Ou você tem passado por momentos, dias de tanta ansiedade, de tanta preocupação, que você não consegue dormir? Você sabia que somente durante o sono, alguns hormônios do nosso corpo são produzidos? Então, isso aqui está falando que a gente vai dormir em paz. Quer dizer que o nosso corpo também será saudável. E como dormimos bem, os nossos hormônios são produzidos, nosso corpo descansa, a nossa mente descansa e de manhã nós sentimos um renovo. Quando dormimos em paz, somos renovadas. Isso só acontece se você abraçar a sabedoria. A sabedoria vai te dizer que de nada adianta você se preocupar com o que você está se preocupando, porque a sua confiança está no Senhor. A sabedoria vai te dizer que nada é melhor do que uma boa noite de sono, para que no outro dia as suas ideias voltem para o lugar e você consiga achar uma solução que antes você não achava. A sabedoria vai te dar paz. E onde é que você encontra essa sabedoria? Na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra de Deus, ela tem sabedoria. Porque aqui fala que foi por sua sabedoria que o Senhor lançou os alicerces da terra. Então, a palavra de Deus é a sabedoria do próprio Deus. Então, essa é a sabedoria que nós precisamos nos agarrar. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. O que é a ansiedade, senão o medo da calamidade repentina? Vivemos com medo. Assistimos os jornais e ficamos com medo. Olhamos ao nosso redor e temos medo. O tempo inteiro temos medo. Isso causa ansiedade. Mas aqui está falando que quem tem sabedoria, quem abraça a sabedoria e confia no Senhor, não confia em seu próprio entendimento, não tem medo da calamidade repentina, porque sabe que o Senhor vai impedir de cair em armadilha. Isso é bênção. Isso é paz. É não ficar com medo que aquela pessoa vai te enganar, os seus sócios, o seu marido, o seu amigo. É não viver com esse medo. Porque sabe que Deus não vai deixar a gente cair em armadilhas. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Não diga ao seu próximo, volta amanhã. Amanhã eu tenho, hoje eu não tenho. Se você pode dar hoje. O que é que você pode dar hoje? Para alguém. E você está pedindo para esse alguém voltar amanhã. Você tem uma palavra, você tem um dinheiro, você tem um alimento, uma roupa. O que é que você tem para dar para o outro? Não deixe para amanhã. Ter hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Aqui está falando, não planeje o mal contra os seus vizinhos. E planejar o mal também é falar mal. Não faça isso. Não faça isso com pessoas tão próximas de você. Não acuse alguém sem motivo, sem ele lhe fez nenhum mal. Aqui está falando do ranço, poderosa. Aqui está falando do ranço. Tem gente que tem ranço de alguém e nem sabe por quê. Simplesmente diz que o santo não bateu.
E a partir dali já começa a falar mal daquela pessoa, já começa, não gosta, a pessoa até tenta se aproximar e você tem ranço dela. Aqui tá falando do ranço. Não acuse ninguém sem motivo se ele não lhe fez nenhum mal. Se você tá falando que não gosta de alguém sem motivo, você tá acusando ela de algo e ela não fez nada com você. Seja sensata. Tenha sensatez. Entenda que essa pessoa não fez nada com você. E você precisa entender quem ela é. A maldição, não tem inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é um grande amigo. Isso aqui é interessante. Porque está falando, não inveja quem é violento, mas eu vou além. Não inveje aquela pessoa que você acha que tem tudo, que faz tudo errado, mas que dá tudo certo na vida dela. Você já parou para pensar sobre isso alguma vez? Que talvez você esteja aí pensando, oh Deus, eu estou aqui sozinha. Eu amo tanto ao Senhor, eu amo tanto a Tua palavra. Aquela pessoa ali, fulana, isso e aquilo, apronta tanto. E tá aí casada, e tem filho, e não sei o quê. Essa pessoa faz tanta coisa errada e tá aí cheia do dinheiro. Você já parou para pensar sobre isso? Alguma vez esse tipo de pensamento passou no seu coração? Provérbios fala que a gente não tem que invejar quem faz coisas erradas. E não adotar nenhum desses procedimentos. Porque às vezes você fala, aquela pessoa ali fez essa falcatrua ali, deu tudo certo, deu tudo bem, tá próspera. Por que eu não vou fazer? Né? Às vezes você quer fazer o que o outro está fazendo de errado. Mas aqui está falando, não inveje e nem adote nenhum desses maus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é um grande amigo. O justo é que anda no caminho certo. Essa pessoa é um grande amigo de Deus. É uma grande amiga de Deus. Que você seja chamada amiga de Deus. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba aos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Olha só, aqui fala que concede graça aos humildes. Humildade não é pobreza. Humildade é um coração que não é orgulhoso. A pessoa humilde tem um coração ensinável. O Senhor concede graça àqueles que têm um coração ensinável. É você estar aqui lendo comigo junto Provérbios, entendendo que essa palavra do Senhor é para a transformação do seu coração e você vai estar com o coração aberto para receber. E não com o coração fechado, julgando e dizendo, essa palavra não é para mim. Então, Deus concede graça aos humildes. Que nós possamos ter graça, a graça do Senhor, porque temos um coração humilde. Na humildade, o Senhor pode entrar dentro de nós e fazer uma transformação. Mas enquanto você estiver confiando no seu próprio entendimento, acredite, o Senhor não tem como agir na sua vida. O Senhor não tem como fazer, porque você está com o coração trancado, com o coração fechado e fazendo você mesma com suas próprias mãos. Então, a palavra, o decreto de hoje, o decreto do dia de hoje é: eu vou abraçar a sabedoria. Que hoje você entendeu quais são os benefícios da sabedoria. Você entendeu que hoje quer viver um caminho facilitado pelo Senhor e não um caminho mau, um caminho difícil, tortuoso. Hoje é o dia do abraço à sabedoria. Vamos colocar aqui o decreto de hoje. Eu vou abraçar a sabedoria. Eu vou abraçar a sabedoria. Giza, eu vou abraçar a sabedoria. Já colocou o seu decreto. Eu vou abraçar a sabedoria.
Esse versículo fala aqui: a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Você quer vida, então você precisa da sabedoria. Que essa seja uma palavra de poder no seu coração. Que todos os seus caminhos, tudo que você for fazer, você pense: o que será que Deus quer que eu faça? E não o que você quer fazer, mas o que é que você quer que Deus faça? Como é que você quer que Deus faça? E aí Ele vai fazer. Patrícia, Lucivânia, Noélia, nós vamos abraçar a sabedoria. Deus abençoe vocês, poderosas.